Corinthians aqui, aproveitar que o Thiago Salazar está na bancada para falar sobre o novo técnico, né, Salazar? Porque, então, hoje Antônio Oliveira se despediu do clube, acabou sendo demitido. E quem é o favorito agora, então, para o cargo? A gente já imaginava, né? Ontem no Gazeta Esportiva aqui, avisei no link, eu falei, olha, muito provavelmente o último jogo do Antônio Oliveira, isso se confirmou. Ele ainda foi para a entrevista coletiva. O que eu posso falar para vocês, antes de falar, né, do novo técnico, bastidor aqui da demissão do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira estava muito incomodado com algumas situações no Corinthians, tá? Ele não ia abandonar o barco de jeito nenhum. Houve até uma avaliação se o Antônio Oliveira, será que ele vai pedir demissão? Chegaram à conclusão que não ia pedir demissão de jeito nenhum. Por que ele estava muito incomodado? Com os jogadores que saíram. O Antônio Oliveira entende que a reformulação foi mal feita antes dele chegar. E depois que ele chegou, os jogadores que ele perdeu também incomodaram bastante ele. Ele não concorda com todas as saídas do Corinthians e, segundo a comissão técnica dele, deixou a comissão técnica sem opção para treinar, para variar a jogada, enfim, para escalar o time. Isso tudo incomodava muito ele, assim como o silêncio da diretoria. Se você pegar a entrevista coletiva dele, o jogo contra o Cuiabá, ele fala muito de vocês têm que perguntar para a diretoria, pergunta para o diretor, pergunta para o presidente, porque ele estava muito incomodado com isso. Só eu falo, tudo estoura no treinador, ninguém aparece para falar nada, não tem... Até o Paulo Sérgio uma vez comentou aqui, pô, Fabinho Soldado, cadê? Não existe, não? E isso estava incomodando o Antônio Oliveira. Peraí, tudo eu que tenho que responder, não vem um dirigente falar nada. E isso incomodava o Antônio Oliveira. Bem, hoje Tanto é que ele falou na entrevista ontem, né? Exatamente. Pergunta pros dirigentes. E o Fabinho estava do lado, viu? O Fabinho estava ali, encostado na parede, mas entrou calado e saiu calado. Mas é verdade que nesses bastidores o Fabinho gostaria da permanência do Antônio? O Fabinho, a informação que eu tenho é que o Fabinho era o defensor do Antônio Oliveira. Era ele quem falava, calma, segura o cara, vamos... O Fabinho queria dar mais um tempo para ele, mas aí a derrota no derby. E aquela coisa de querer dar uma satisfação para alguém, os números, tudo muito ruim. Eu até discordo bastante do Antônio Oliveira quando, depois disso tudo, ele vai para a entrevista coletiva e fala: não, é preocupante, sem desespero, é só vencer um joguinho. Ele passava um tom de tranquilidade completamente desconexo da realidade do time, do clube. Mas enfim. Mas quem que vem? E agora, quem vem? O Corinthians, que é o Fábio Carille, tá? O Corinthians pensou no nome do Cuca, isso foi bastante debatido lá dentro. Chegaram à conclusão de que poderia trazer um problema para o clube onde já tem um problema muito grande, trazer outro problema por causa daquela questão do Cuca envolvendo a agressão sexual lá do passado dele na Suíça. Então entenderam que, olha, melhor nesse momento não. Então, 2 nomes que estão aí no radar do Corinthians: Fábio Carille e Ramon Dias, ex-treinador do Vasco. A informação que eu tenho é que o Fábio Carille é o favorito, é o plano A desse momento. E o Augusto Melo deve primeiro buscar um acordo com o Marcelo Teixeira. O que eu escutei de pessoas do Santos é de que o Santos, muito provavelmente, não vai se opor, porque o próprio Santos estava pensando em demitir o Fábio Carille. Então você se livra da multa, libera ele para o Corinthians e o Corinthians traz o Fábio Carille. É a tendência. Se algo no meio desse caminho acabar emperrando e não acontecer, aí muito provavelmente o Corinthians vai para cima do Ramon Dias, porque é um outro nome que agrada bastante. Ramon Dias fez quantos jogos no Vasco? Não vou lembrar agora. Não acompanhei assim. Bem pouco, viu? Mas você não está muito feliz com o nome do Carille também, não, né? Eu particularmente, o Carille começa o ano muito bem no Campeonato Paulista. Eu falei aqui inúmeras vezes que o Campeonato Paulista não é parâmetro para o brasileiro, tanto na Série B como na Série A. Não é parâmetro, né? E você vê nesse Santos um time muito pragmático. Você vê as jogadas, se você não tem um outro jogador que traz alguma coisa diferente, você não vê, você não vê jogada, você não vê algo assim diferente nessa equipe do Santos. E com esses jogadores do Corinthians, infelizmente eu não consigo ver o Fábio Carille fazendo algo totalmente diferente. Eu tô com o Paulo não consigo ver. Posso estar errado, vou torcer para que eu possa ver completamente, como eu não via com o Mano. Eu tô com o Paulo nessa. Aí o Mano vai pro Fluminense, tá lá o Renato, que ele mandou embora daqui, tá tudo uma bagunça, viu? Agora tem uma questão de bastidor também, que eu trouxe até conversando com o nosso diretor hoje. O Claudinei Alves, diretor de base do Corinthians, diretor das categorias de base do Corinthians, aí é uma curiosidade da demissão do Antônio, né? Antes do Antônio ser demitido, ele, como diretor de base, colocou em alguns grupos de WhatsApp do Corinthians, de chapa, de conselheiros, de torcedores, uma enquete
E aí, vocês mandariam o Antônio Oliveira embora? E aí, ouvindo ali conselheiros, membros de chapa e tal, e aí pegou muito mal. Inclusive, eu tenho informação de que isso pode gerar desdobramento interno. Um conselho deliberativo do Corinthians está avaliando e apurando essa situação. E aí, o que passa uma imagem, Paulo, de muito amadorismo. Eu, claro, procurei uma versão lá do Claudinei Alves, e a assessoria da categoria de base do Corinthians informou que ali ele estava agindo como um torcedor e não como um dirigente. Ramon estava 48, Fini, obrigado, 43 jogos, 18 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. É a situação, e gente, o Fábio Carilli, agora, né? Eu tô com o Paulo, viu? Você pega o último trabalho do Carilli no Corinthians. Depois, o que ele fez depois do Corinthians? E o atual trabalho dele? O que credencia o Carilli para vir trabalhar no Corinthians? Talvez o conhecimento dele de Corinthians e, de repente... Ter fé que vai fazer o que fez em 2017, mas nem em 2019 ele conseguiu fazer. Esse Corinthians de hoje com é esse completamente elenco, diferente. com essa dificuldade, completamente diferente. Com o repertório que o Carilli oferece, não sei, eu também entendo que não sei. Mas vamos falar de Palmeiras? Vamos falar um pouquinho mais do Corinthians aqui também, Salazar? Amanhã tem coletiva, né? O Timão anunciou aí o novo CEO, é isso? É isso. Amanhã de manhã o Corinthians vai apresentar o Fred Luz, CEO, que tanto a consultoria queria que o clube contratasse, tinha essa pressão. O Fred Luz vai ser o CEO do Corinthians, vai ser apresentado amanhã. O Pedro Silveira vai ser o diretor financeiro do Corinthians, no lugar do Rosala Santoro, que saiu. Os dois serão apresentados amanhã de manhã. Tem muita questão para a gente perguntar para eles aí. O Corinthians hoje anunciou o Hugo Souza, goleiro que vem para disputar a vaga com o Donelli. Vem por empréstimo com opção de compra até o final do ano. De quanto é o valor dessa opção de compra? Se existe um valor pré-estipulado? O Augusto Melo na campanha falou tanto, né, que tinha que ter sempre um valor pré-estipulado. Reclamou que o Corinthians não fez isso no Veríssimo. Falou que sempre ia anunciar os valores, enfim, o anúncio veio sem nenhuma informação, tá? Só sabemos que é um empréstimo com opção de compra, a gente não sabe o valor, se está pré-estipulado nem quanto é. Deve ser anunciado em breve, mas está aí, oficializado o do Souza. E eu acho que o Donelli continua titular, viu? O Donelli, para mim, não, o Donelli tem que... Não, o Hugo Souza tem uma certa experiência, muito bom goleiro, mas nesse exato momento, o Donelli tem que ficar jogando. Tô nessa. Até porque ele vem bem nos jogos, ele começou bem, então não pode mexer nesse jogador. Agora, a minha pergunta Salazar, qual a função do CEO? O CEO, ele fica só abaixo do presidente. Ele fica acima dos diretores. Então, Mas ele vai ter autonomia? Ele vai. Então, ele vem. O grande problema aí é o Marcelo Mariano. Se a gente pegar os diretores que pediram para sair, todos pediram para sair falando a mesma coisa. Não tenho autonomia para trabalhar, estou sofrendo ingerência. E todos falando do Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo lá, que para muita gente trabalhava como CEO do Corinthians. Pô, peraí, o cara é diretor administrativo, é o cara que tem que cuidar lá do clube social. Só que o cara vai lá no financeiro, no futebol, no marketing, dava pitaco em todo mundo e com o respaldo do Augusto. O Fred Luz vem para ser esse cara, reportar só ao presidente e todos os diretores abaixo dele. Ele quer essa autonomia. Será que ele vai ter? De novo, o Augusto prometeu que sim. Mas prometeu para os outros e não deu. Não, então a gente vai ter que esperar na prática. Porque precisa o cara de fora de mercado. E agora, tem que trazer o profissional e tem que usar o profissional na sua função. E esse profissional tem que dar as caras. Não pode ficar se escondendo. Né? Então, isso tem sido um problema no time. Tá lá, a gente estava falando disso. Aparecer, aí, por que colocar só os dois garotos da base para dar entrevista? Põe os outros lá para falar. Vou dar uma informação sobre isso. Ontem a gente questionou a assessoria do Corinthians. Pô, vem cá, Léo Maná e Donelli, nada contra os meninos, mas é um derby. Vou jogar os meninos. E a informação a informação que a gente tem é de que os caras, perguntamos para todo mundo lá, ninguém quis falar. Isso aí é preocupante. Ninguém quis falar. Aí bota o menino lá que saiu da base agora para lá perder um derby, vai lá você da coletiva. Viu por que a imagem do Cássio estava desgastada? Porque o Cássio não fugia da responsabilidade. Se tivesse ele no gol do Corinthians, era ele que ia estar lá, dando entrevista. Ontem, quem carregou a faixa de capitão foi o seu Gustavo Henrique. Entrou no derby com a faixa de capitão. Perdeu o derby e botaram o Léo Maná para dar explicação para a imprensa. Cadê o capitão do time para ir lá? Falou ali na saída do campo, naquela entrevista protocolar. Mas vai lá na zona mista da entrevista. Nessa hora, todo mundo foge.
Alex Santana pode ser o novo reforço do Corinthians para o meio-campo, jogador de 29 anos que pertence ao Atlético Paranaense, que é reserva no time de Curitiba, tem negociação super avançada com o Corinthians, tá? O Corinthians fez uma proposta ao Atlético para a liberação do jogador, com o atleta já está tudo certo, basta acertar pelo menos a forma, né? O que falta para acertar é a forma de pagamento com o Atlético Paranaense, tá? Se o Atlético Paranaense aceitar as condições que o Corinthians quer colocar, enfim, o negócio vai sair já essa semana, basta, né, a gente aguardar. O Atlético já deu uma flexibilizada, tá, no negócio, né? O Corinthians quer pagar em algumas prestações, enfim, é só a quantidade de prestações que está pegando, mas o Alex Santana tem tudo para ser jogador do Corinthians. Apesar de ser reserva lá, né, o Corinthians entende que é uma contratação muito boa, que ele pode voltar a retomar o seu melhor futebol, né, voltar a ser titular, inclusive ser titular no Corinthians, tá? Ele tem capacidade técnica e física para marcar e atacar. É esse tipo de jogador que o Corinthians está procurando, também tem uma boa estatura, e o Corinthians tem poucos jogadores no setor, e realmente o Alex Santana, se não vem para ser titular, pelo menos vem para compor o elenco, e o Corinthians precisa até de jogadores para compor o elenco nesse setor, tá? Além do Alex Santana, o Charles do Midtjylland, né, da Dinamarca, o lateral esquerdo colombiano Christian Borja, que também está livre no mercado após deixar o Braga, são jogadores que estão perto, avançados para fechar com o Corinthians, e o goleiro Hugo Souza, ex-Flamengo, tá? Esse praticamente contratado. Vamos aguardar, tá? Para ver se fecha esse pacote. Alex Santana, Charles, Borja e o Hugo Souza, os novos reforços do Corinthians. Vamos lá agora falar de treinador, né? Eu vou direto. Primeiro vou falar de Carille e todos os planos B, né, do Corinthians para treinador. Antônio Oliveira foi demitido. Durante o almoço com a Fiel, a gente deu a informação de primeira, tá? Eu não sei se alguém deu no Twitter, mas muita gente falando que a gente trouxe com exclusividade. Foi bem, né, em cima da hora. Logo em seguida, o Corinthians solta uma nota oficial. Vamos lá, tá? Antônio Oliveira caiu, já é passado. O Corinthians negocia com o Fábio Carille, ele é a prioridade. No Santos, a multa que se fala de Fábio Carille são de 5 a 6 salários. Ele deve ganhar ali 400 e poucos mil por mês, tá? Então a gente está falando aí de uma multa entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais. Muita gente já divergiu, né, sobre essa multa. Eu mesmo, né, trouxe que era apenas 2,5 milhões uma vez, depois, né, o Santos falando, né, que a multa era de 15 milhões. Então ficou essa divergência, o Santos tentando segurar o Carille, mas a última informação que me passam, tanto do Corinthians e no Santos, o Santos mantém até um mistério em relação a isso, é uma multa de 2,5 milhões de reais, entre 2 e 3, porque está entre 5 ou 6 salários, tá? Agora, falando da situação, eu conversei com uma fonte importante do Santos, que me disse o seguinte: o Santos tem jogo importante na sexta-feira, muito importante, e o Carille tem contrato vigente, o Santos não libera sem o pagamento da multa. Então o Corinthians, né, para fechar com o Fábio Carille, vai ter que pagar a multa rescisória, tá? Vai ter que pagar a multa do Antônio Oliveira de 2 milhões de reais e vai ter que pagar a multa do Fábio Carille no Santos de no mínimo 2,5 milhões de reais. Então isso aí, um técnico novo, essa troca de técnico vai custar ao Corinthians 5 milhões de reais, tá certo? Lembrando que tem a multa do Mano ainda, né, para pagar. Enfim, a gente não sabe, vai depender muito da vontade do Carille, tá? Uma fonte me disse isso. Uma fonte me disse também que o Corinthians não vai se indispor com o presidente Marcelo Teixeira. A relação entre Augusto Melo e Marcelo Teixeira é muito boa. Então, vamos ter que aguardar para o Marcelo liberar ou não, né? É claro que tem a questão da multa rescisória, e o Marcelo não vai liberar sem a multa rescisória, mas o Corinthians não vai depositar esse valor sem antes conversar com o Marcelo e falar o seguinte: não, pode pagar e levar. Se o Marcelo falar, não façam isso, a gente precisa do treinador, o Corinthians não vai fazer, tá? Existe esse respeito entre Augusto Melo e Marcelo Teixeira hoje. Então depende muito da vontade do Carille, o que ele vai falar, o que ele vai conversar com o Marcelo Teixeira, inclusive no dia de hoje, tá? Quem sabe já até para ser anunciado nessa quarta-feira
ou até nessa terça mesmo, Fábio Carille. Fiel torcida, eu tô chegando com tudo nessa quarta-feira para atualizar vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso timão. Isso é informação de que o presidente Augusto Melo tem o Fábio Carille como plano A. O treinador está defendendo o Santos pela Série B e gostaria muito de retornar ao Corinthians nesse exato momento. Já quero saber já a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse retorno do Fábio Carille ao timão. Vocês não acham melhor o Corinthians dar uma analisada no mercado e contratar um treinador um pouco mais inteligente, inteligente tanto taticamente, sabe, que lê um pouco o jogo melhor que o Fábio Carille? Sabemos que o Fábio Carille conhece muito de Corinthians, só que assim, eu acho que nesse momento não seria um treinador ideal para assumir o timão nesse exato momento, mas quero saber de vocês, o que vocês acham? O que vocês acham, fiel torcida? Os bastidores do Corinthians estão fervendo e assim, há índice de que o Augusto Melo pode formalizar uma proposta a qualquer momento ao Fábio Carille. É informação urgente, super informação urgente, e o novo treinador está prestes a ser anunciado, que será o Fábio Carille. Quero saber de vocês o que vocês acham sobre esse retorno do treinador. Então é isso, fiel torcida. Se inscreva no canal, deixa o like e a qualquer momento estarei de volta atualizando vocês sobre mais notícias. Tem muitas notícias, sabe? Tem jogador do Atlético Paranaense na mira também do timão. Tem outros jogadores, o Corinthians pode estar fechando um pacotão de reforço. Então, galera, é isso. No próximo vídeo eu estarei de volta atualizando vocês sobre mais novidades do nosso Coringão. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!